A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa matéria liderança. E hoje nós vamos falar sobre o tema o líder no plano de Deus, tá bom? Você já parou para pensar por que existe líderes? Isso é uma pergunta. No campo, ou nas fábricas, na escola ou na igreja, há sempre pessoas que lideram e pessoas que seguem os líderes. Não é que é interessante isso? A liderança é necessária quando se quer cumprir um propósito. Portanto, quando tratamos do tema que eu vou estar tratando hoje, o líder no plano de Deus, queremos dizer que Deus escolhe líderes tendo em vista o cumprimento de um propósito. O método divino consiste em trabalhar por intermédio de indivíduos a quem escolhe, capacitando, inspirando e enviando para uma grande obra. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá, querido, dar continuidade a essa aula. Olha só, o chamado à liderança. O importante aspecto do plano de Deus é que a sua obra seja realizada por pessoas guiadas e capacitadas pelo Espírito Santo. Por isso Deus escolhe pessoas e lhe determina tarefas específicas, tá? Constitua como líder a fim de que o propósito de expressar o amor, a misericórdia para a salvação da humanidade seja o mais pleno alcance de objetivo de Deus para com o indivíduo. Nós temos algumas evidências históricas aqui de que Deus faz isso com a pessoa. Quando nós lemos as Escrituras, as descrições dos acontecimentos históricos, nós descobrimos que não há fato que não mostre que Deus, desenvolvendo os seus propósitos, escolheu, chamando líderes e dando instruções precisas, inspirando, enviando, de modo que cada indivíduo seja afetado com a sua mensagem e o seu plano de ação. Nós observamos isso muito bem em Êxodo 18, 25. Josué 8, 13. O método de Deus consiste em trabalhar nos bastidores da história, mesmo quando todas as evidências teimem em apontar a supremacia do mal, mas havendo paulatinamente a cabo quantos planos necessários para se cumprir o propósito de Deus. Querido, sempre haverá um chamado. Deus revela-se certamente ao indivíduo de forma a qual o indivíduo que ele escolhe em seu plano, sem exceção, independente de quem seja. Êxodo 3, 4 e 10 tem um chamado de Moisés. 1 Samuel 3, 10 e 19 tem um chamado de Samuel. Em alguns casos, Deus chega a fornecer instruções pormenorizadas, a menor possível, como foi o caso da vocação do apóstolo Paulo, que será examinada, tá bom? Durante essas aulas também. Não tem como falar de liderança e não falar da vida do apóstolo Paulo. Olha só. Deus concede à igreja líderes que preenchem posições específicas de naturezas espirituais. São provas da liderança inspiradora dentro do plano de Deus. Nós temos, diante dessa chamada, a qualificação. Uma outra evidência de que o plano de Deus inclui a ideia de liderança são a lista de descrições detalhadas de qualificações e responsabilidades dos escolhidos de Deus. No Antigo Testamento encontramos detalhes das qualificações requeridas de reis, de sacerdotes, como as suas respectivas responsabilidades.
É bem verdade, querido, que no Novo Testamento os apóstolos se mostram empenhados em garantir que os cargos de liderança fossem ocupados por pessoas qualificadas espiritualmente, moralmente, para que pudessem inspirar outras pessoas como líderes que são. Vamos trabalhar mais um ponto dentro dessa lição líder no plano de Deus. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a marca do líder, tá bom? Eu costumo dizer que uma lição alinha a outra, e a marca do líder, eu costumo dizer que o líder inspirador traz em si marcas que identificam cujas características e qualidades distinguem dos demais, tá bom? Então, para mim, o líder inspirador, ele tem algumas características, né? Há pelo menos aqui 3 características de suma importância no desenvolvimento produtivo de um líder inspirador. Então, para mim, tá? Um líder inspirador é alguém que tem foco no alvo. Um líder inspirador, tá? E a marca desses líderes, né? Ele é capaz de estabelecer alvos claros e de se esforçar-se até torná-los em realidade. Porque não adianta ter alvo e você não cumprir esses alvos, você não colocar, né, essas metas em andamentos. Então, o líder de visão, ele estabelece alvos para si mesmo, para o grupo que está liderando, em submissão à vontade de Deus, para a concretização do propósito divino. Uma segunda característica de um líder, né, da marca desse líder, é a competência. Um líder inspirador é alguém que busca concretizar os propósitos de fazer bem o seu trabalho com diligência e com habilidade. Ele procura se informar e conhecer os fatos a fim de ajudar outras pessoas. Na Bíblia, há muitas referências à necessidade de competência por parte dos líderes, tá? O terceiro ponto aqui é a participação em grupo. O líder inspirador tem um forte senso de fazer parte de um grupo. Tem consciência de interesses comuns e aprecia o trabalho juntamente com outras pessoas. Tá? Compreender que o indivíduo, como membro de um corpo, encontra a sua verdadeira vida e utilidade quando bem ajustado e consolidado, tá? Pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas, cooperando em cada parte. A qualidade de um líder inspirador também, quando se trata da questão do conjunto, ele precisa ter empatia. Um líder que é capaz de ver as coisas pelo ponto de vista dos outros. Procura entender, tá? Com o mesmo sentimento, mostrar uma empatia prática da regra áurea no relacionamento. Se você quer ter relacionamento, quer ser um líder de sucesso, você precisa ter empatia. Empatia é essencial quando o líder compartilha a sua liderança, quando trabalha ao lado de outros líderes e se submete a eles respeitosamente. Um outro ponto é a confiança. A mostrar-se consistente e digno de confiança, um líder inspira outros e se habilita a ser seguido. Ele se comunica de forma honesta, transparente sobre o que espera do grupo e pontuando o que está bem feito e o que precisa ser melhorado, ajudando então a cada membro a se manter atuando em conformidade com os planos estabelecidos. Terceiro ponto é um outro ponto, na verdade, é a estabilidade emocional. Um líder inspirador sabe se conservar estável emocionalmente, mostrar-se ser um líder pessoal razoável, confiante e sempre animado. E eu acredito que também todo líder inspirador, ele prima pelo legado das gerações futuras. Então, se ele tem um legado, existe pelo menos 3 pontos rápidos que eu vou falar aqui,
que ele precisa ter? Primeiro, testemunho. O líder que tem a certeza da chamada de Deus na sua vida, ele procura permanecer dependente e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, compartilhamento de liderança. O líder inspirador tem a capacidade de compartilhar a liderança, o trabalho, do lado de outros líderes, tá? E, em último ponto aqui para encerrar esse áudio, sucessão. Alguém disse que sucesso sem sucessão é um legado de fracasso, podemos dizer assim. Isso identifica a supremacia dos discipulados como método de continuidade da liderança e determina o alcance do seu legado. Se não houver sucessão, querido, você falhou como líder. Mateus 28, 19. Jesus está fazendo uma sucessão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Olha só que interessante. Se Jesus não tivesse sucessores, hoje o poder do evangelho não teria chegado até nós. Se nós não fizermos sucessores hoje na atualidade, o evangelho ele pode ser gravemente dificultoso a chegada dele para um futuro distante, se Jesus não voltar. Pense nisso. Nós vamos aqui para o áudio conclusivo aqui dessa aula de hoje. E sempre eu vou estar falando aqui de algum líder em especial. E hoje eu quero falar sobre José. O José como exemplo aqui de liderança, tá bom? De alguém que está dentro do plano de Deus. Olha só que bacana. Escolhi José. Gênesis 37, 8 diz assim: reinarás com efeito sobre nós. Os irmãos de José acreditavam equivocadamente que liderar é entregar-se a uma pessoa o direito de dominar e mandar na outra pessoa, tá? Vamos trabalhar alguns pontos aqui para a gente entender isso. Primeiro ponto, escravidão. Enquanto o escravo José foi posto numa posição de liderança intermediária, alguém que podia gerenciar posses, dinheiro e pessoas, mas ainda assim precisava receber ordens. Deus era com José, mas isso não queria dizer que ele tinha uma vida fácil. Deus lhe dera sabedoria, coragem, fé para viver esse momento difícil, mesmo que ninguém mais estivesse olhando. Olha só que interessante. José compreendia que o seu bom êxito vinha somente de Deus e respeitava o seu Senhor, ainda mais a palavra de Deus. Nós observamos isso muito bem em Gênesis 39, de 1 a 6, esse respeito que ele tem pela palavra, por Deus, tá bom? Então, mesmo na escravidão, José é o nosso exemplo. Vamos dar uma olhadinha agora na prisão. Depois de acusado injustamente, aparentemente as coisas estavam ficando cada vez piores para José. Na prisão, ele poderia pensar: nunca serei um líder. Porém, mesmo diante das dificuldades, ele continuou exercendo a sua fé em Deus. No cárcere, Deus lhe dá uma nova posição de liderança. Gênesis 39, 21, 22. José relaciona-se com pessoas, olha só que bacana, de diferentes níveis sociais, o que lhe oportunizou uma porta de acesso para a mais importante liderança da sua vida, tá bom? Olha só que bacana. Diante de tudo isso, eu quero concluir falando sobre no plano de Deus. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Gênesis 41, 16. Vou ler de novo. Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ah, querido, você pode não ter habilidade, você pode não ter hoje, quem sabe, a sabedoria necessária, mas se você estiver no plano de Deus, Deus te dará
o necessário, favorável para liderar em qualquer área da sua vida. É impressionante a sabedoria de José. Faraó colocou sobre uma autoridade e na mais alta posição de liderança do Egito. José traçou planos orientados por Deus para os tempos difíceis vindouros. Quando a fome chegou, José não usou da sua posição de autoridade para se vingar dos seus irmãos, que passavam também grande necessidade. Antes, reconheceu que foi apenas um líder usado por Deus na benéfica, no benefício, ou na benéfica de muitas outras pessoas, inspirando a cumprir todo o propósito divino. Gênesis 45:8. Sabe, querido, um líder inspirador, ele trabalha harmoniosamente com as pessoas que lidera, esperando sempre o melhor das mesmas, enquanto procura guiá-las e inspirá-las a fim de cumprir todo o propósito de Deus. Deus te abençoe. Estamos juntos. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para a sua vida, para a sua história. Até a próxima.